Vencer significa ter vida em si mesmo. Que Deus nos abençoe, nos ajude mais estes momentos de meditação em Sua palavra. Que isto possa ser benefício a todos quantos ouvirem e aos que não ouvirem também. Que seja cura, libertação e repreensão de todo o espírito de engano e de falsidade. Vamos tomar a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quero começar com o verso 11. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. É o título, o cabeçalho. Agora, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Para-se um pouquinho aqui, depois a gente continua no verso 15. Lembrai-vos. Às vezes a gente esquece muito que a gente estava separado de Cristo. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Estávamos separados dos concertos da promessa. Não tínhamos nenhuma esperança, estávamos sem Deus no mundo. Agora, Cristo Jesus fez com que nós, que estávamos longe, chegássemos perto. Perto daquilo que não merecíamos. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E o que Ele fez? Fez parede de separação? Será que Ele fez? Dos nossos lábios não deveria surgir essa pergunta. Você está com quem? Qual grupo você pertence? Você está no companheirismo da onde? Para aí, meus irmãos. Medite um pouquinho. Pense um pouquinho. Nós não deveríamos fazer esta pergunta. Se você observar, hoje as pessoas perguntam, você é evangélico? Qual denominação que você é? A que denominação você pertence? Qual igreja que você é? Bom, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Eu não vou citar nomes de pessoas, mas vocês sabem o que está acontecendo. Companheiros, companheiras. Agora, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Um só. Não existe essas coisas. Se você não está comigo, você não vai para o céu. Se você não... Para aí, gente. Nós não deveríamos nem perguntar para o irmão, você está com quem? Os evangélicos todos têm esta pergunta para fazer. Aí qual igreja você é? Da fulana? Da cicrana? Disso, daquilo, daquilo?
criamos paredes de separação. Jesus veio para derribar a parede de separação, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Só há uma noiva. Não tem duas noivas. Não tem dois companheirismo, 3 ou 4 ou 5. Só existe um companheirismo real e verdadeiro. Aí você me pergunta, então onde está esse companheirismo real e verdadeiro? Está com fulano, está com ciclano, está com beltrano? Está com ninguém. Você só está no companheirismo de Cristo quando você estiver ligado à sua palavra, ao companheirismo de Cristo. Não é um companheirismo de isso, daquilo, de afrontas. De maneira nenhuma. Cristo veio derribando a parede de separação que estava no meio. Aí você vai dizer, mas isso é só entre gentios e judeus? Entre gentios e judeus? Agora, entre gentios e judeus, vocês vão perceber que nós estamos ainda, os gentios somos nós, a salvação está conosco hoje. Estamos separados, eles estão separados da salvação. Só em Apocalipse 11 que ele vai juntar os verdadeiros israelitas de novo. Agora continuemos no verso 15. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Não existe dois corpos para subir ao céu, gente. É só um. O que é isso, essa inimizade, essa porfia? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. E como se entra nesse corpo? É através do apertar de mão? É através de um cargo na igreja? É através de um dom disso, daquilo outro? Não. Você sabe que não é. É através do batismo. É através do Espírito Santo. Então as inimizades são desfeitas. Então ambos podem se reconciliar. E pela cruz, ambos se reconciliam. Então é um corpo só, matando as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Mas nós estamos criando paredes em torno de companheirismo com fulano, em torno de companheirismo com Beltrano. Agora vejamos o verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí você canta, eu pertenço à família de Deus, eu irei lá no céu descansar. Mas você pertence mesmo à família, odiando? Vejamos o que o apóstolo São Paulo agora no verso 20 diz. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício... Para aí, onde que esse edifício vai ser ajustado, hein? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Você não quer ajustar-se de acordo com a palavra? Com os ensinos proféticos? Você não quer ajustar você mesmo nesse fundamento dos apóstolos e dos profetas? Agora você quer trazer o fundamento dos apóstolos e dos profetas para a sua mente? Para a sua convicção de homem?
Não, isso aqui está acima. Agora o verso 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Pense aí, meu irmão. Ser morada de Deus. Ter Deus morando dentro de você. Ter Deus morando em você. Então o apóstolo São Pedro, ele trouxe essa advertência. Que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa vida? Você não tem que, você mesmo descobre isto. Olha o que você anda falando e fazendo, e você verá se você tem esse Deus morando dentro de você. Quais são os seus desejos? Quais são os seus desejos? Você quer conquistar todo mundo para você? Quais são os seus desejos? Quer conquistar o mundo? Morada de Deus. Agora, quando Deus está morando em mim, morando em nós, então nós deixamos toda malícia, todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Primeira carta de São Pedro, no capítulo 2. Ele está dizendo isto. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, como pode você dizer que é morada de Deus? Invejando? Desejando fracasso dos outros? Ah, não posso crer. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade uma coisa dessa. 2 Pedro, capítulo 1, verso 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, para amor fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Pode alguém ser morada de Deus e não ter isto? Não, porque Deus é amor. De Gênesis e Apocalipse, Deus é amor. E se esse amor não estar fluindo aí dentro, você ainda não é morada. Não tem como ser. Tem? Se tem, me responda. Tem sim. Eu posso odiar e ter Deus no meu coração. Eu posso invejar e ter Deus no meu coração. Eu posso ser cheio de malícia, de engano, de fingimentos e ter Deus no meu coração. Eu posso armar a armadilha para os meus irmãos, deixar eles caírem e tem Deus no meu coração. Bom, convicção sua. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, temor de Deus. Sabe por quê? Todos aqueles filhos de Deus, preste atenção nisso. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles custaram o sangue de Deus. Olha o verso 18 de 1 Pedro, da primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu irmão, você foi comprado por um alto preço. E aquela pessoa da qual você deseja o fracasso dela, foi comprada por um alto preço. Veja bem o que andas a fazer com aqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Eu quero terminar rapidamente. Vejam só. Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. Você tem muito? Você então pode dizer que a minoria não tem Deus. Cuidado. Você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria, Deus geralmente está na minoria. Mas, irmão, quando ele se prepara para se mover, ele estremece a maioria com a minoria. Ele é Deus. Ele toma as coisas simples. Nós ficamos aí, estuda a mensagem que foste ver agora, parágrafo 87 que li, agora o 97. Nós ficamos parados e discutimos sobre nossas denominações, a que igreja devemos pertencer, a que sociedade, a que grupo, a que aquilo. Não é para ouvir isso que Deus envia homens. Deus envia o seu povo escolhido, seu povo eleito, para ouvir o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. Agora eu finalizo com uma pequena história. Aqui há algum tempo, no estado de Kentucky, no alto das montanhas, diz a história de uma pequena e preciosa mãe com cerca de 10 crianças que jazia morrendo com aquela terrível doença da tuberculose. Oh, ela havia se cuidado e feito tudo o que sabia fazer, mas o germe estava matando. Ele a estava levando, logo ela haveria de morrer. Daquelas 10 crianças, é claro que ela as amava, mas só havia uma delas que trabalhava. Nenhuma delas a ajudava, ela estava deitada, morrendo. Ela ficou na cama, de cama, ela não conseguia mais se levantar. E esta única garotinha, ela lavava toda a roupa enquanto suas irmãs corriam para os vizinhos para brincar e cozinhava para o resto. Estavam em casa na hora da refeição. Então, quando chegava a hora de lavar a louça, lá se iam. Ela tinha que fazer tudo, ninguém mais restava para fazê-lo. Finalmente, a morte veio até a porta um dia e levou sua mãe. Então tudo recaiu sobre ela para ser mãe. Então de todas estas crianças, mãe de todas estas crianças. A pobrezinha trabalhou e trabalhou e trabalhou até suas pequenas mãos ficarem calejadas. E ela fez tudo o que podia para ser mãe, para ocupar o lugar da mãe. Finalmente ela trabalhou tanto e subnutrida também, até que a terrível doença pegou seu corpinho enfraquecido. Finalmente ela ficou de cama e estava morrendo. Aconteceu que do outro lado daquela região, uma professora de escola dominical chegou de carro e entrou para visitá-la e chamou-a pelo nome e disse: "Você entende que sua doença é grave?" Ela disse: "Pelo que entendo, estou morrendo." E ela disse: "Acabo de consultar o seu médico e ele disse que você está morrendo." E ela respondeu: "Sim, isso mesmo." "Bem," ela disse, "você está preparada para isto?" A boa professora disse: "Você está preparada para se encontrar com isto?" Ela disse: "Oh, sim, estou preparada para me encontrar com o Senhor Jesus." Oh, ela disse: "Isso é ótimo. Bem, agora, a que denominação você pertence?" Ela disse: "Não pertenço a nenhuma." Ela disse: "Trabalhei tanto aqui, ninguém ajudava." E disse: "Eu não pertenço a nenhuma denominação." Será que quando você, se você morrer, vai fazer essa pergunta para você? Qual lugar que você congregava? Qual isto? Não, não existe isso, meus irmãos. Ela disse: "Filha," a boa professora disse, "você tem de pertencer a uma denominação. Você tem que ficar conosco, você tem que sair, não pode sair de nós."
o que você vai mostrar? A qual denominação você pertence? Quando chegar diante dele, disse: a que grupo você vai se juntar? A qual denominação você pode lhe dizer que você pertence? O que você pode lhe mostrar? A pequena dama sentada lá puxou as mãozinhas calejadas de debaixo da cama e disse: eu só vou lhe mostrar as minhas mãos, ele entenderá. Acho que é isso mesmo. Acho que é isto mesmo. Você não tem que se preocupar com perguntas que te fazem. Nós não deveríamos ter essa pergunta entre nós. A que grupo você pertence? Você está com quem? Você responde: eu estou com a palavra. Eu estou com Cristo. Amém. Deus vos abençoe.